E já estamos aqui ao vivo e vou convidar agora a Gabriela, que é uma fonoaudióloga e vai participar aqui com a gente falando sobre introdução alimentar. A introdução alimentar no despertar da fala, né, do desenvolvimento da criança, que é um tema que a gente pouco aborda aqui. A gente fala muito da importância da alimentação, da nutrição. Mas na questão da saúde, né? Para combate a doenças, mas esse tema realmente é pouco abordado. Vou convidar ela aqui. Quem falando? Oi, gente, aí, ó, muita gente entrando já. Aí Gabi já entrou, vamos aguardar ela aí. E é isso, eu achei assim interessante, porque ela vem Tem um trazer... olhar diferente, né, da nutrição, toda essa abordagem aí diferente. Que é algo novo, Que né? vai E enriquecer ainda mais a gente, né? Como mãe, como profissional, tudo. é isso, a gente fala assim que a nutrição ela é um leque, né? A gente fala muito mais dos aspectos de se alimentar, de nutrir o corpo e o quanto isso é importante para a criança, né? E ainda mais nessa fase de introdução alimentar, que muitas mães têm as dificuldades, mas e quando você tem um olhar de um profissional voltado não só para a limitação de nutrir o corpo, e sim o que aquela alimentação ela vai melhorar esse desenvolvimento da criança como um todo, nesse aspecto, né? Não só nutricional, mas psicológico, né? De estímulo da fala, da linguagem da criança. Ela traz muita abordagem no sentido de crianças que vão para a cozinha com os pais, né, que tá ali, que é metendo a mão na massa, o quanto essa criança ela desenvolve a partir disso, né? Gabriela não conseguiu entrou. entrar. Eu vou chamar ela mais uma vez aqui. Será que a conexão tá fraca? A Natália entrou. E vai colocando também, gente, algumas perguntas que vocês têm interesse, já vão colocando aí a participação, porque a gente vai respondendo, né? E vai enriquecendo também a live, né, Laís? Exatamente. Vai trazendo também essa interação aí. Quanto mais vocês perguntam, mais a gente acaba tendo conteúdo. Aê! Olá! Boa noite! Boa noite, Gabi! Oi, meninas, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto tão legal, tão interessante, tão amplo, né, que tem muitos questionamentos, muitas dúvidas acerca desse assunto para a gente abordar. É verdade. Eu estava fazendo a introdução aqui. Eu esqueci de falar que Gabi também, além de fonoaudióloga, ela é mãe, né? Mãe de dois. E isso tudo enriquece, né, Gabi? Quando a gente diz assim, além de profissional, a gente carrega uma bagagem da nossa vivência. Antigamente, a gente conhecia a nutrição na abordagem na teórica. Então, nossa bagagem era toda a teoria. E quando a gente leva isso para a prática, é que a gente vê realmente o alinhamento da prática, da teoria com a prática. O quanto é difícil para as mães, né? E o quanto a gente, com o olhar de profissional, facilita, mas também é difícil. Não é tão fácil assim, né? Exato. Quando a gente lida com pessoas, a gente sabe que é uma caixinha de surpresa, né? Ninguém é receita de bolo, ninguém é página de livro. Então, por mais que a gente já espera algo em relação àquela criança, aquele bebê, em relação àquela época, nós planejamos, né, o futuro dos nossos filhos, desde a gravidez, nós planejamos tudo. E sempre tem algo a acrescentar, tem algo a modificar, e é isso que é importante, né? Que nós, como mães, como profissionais, estejamos abertas para acolher a necessidade daquele bebê, daquela criança em específico, para a partir de então a gente criar estratégias para desenvolvimento, para que aquela criança ela consiga desenvolver as habilidades e as competências, né, para que tudo ocorra bem ao longo da vida.
né? Que é isso que a gente planeja. É verdade. Saber que é individual, né? Exatamente, a gente aprende de uma forma e a criança vem mostrando para a gente que pode ser de várias formas e a gente vai adaptando o que a gente aprendeu ao jeito dela, tudo e colocando na prática, né, do nosso jeitinho. Tem momentos que dá certo a estratégia, tem momentos que não dá, a gente avalia, reavalia, mas o importante é o conhecimento, porque torna a gente mais segura, né, para a gente ter certeza do que a gente está fazendo, tá no caminho certo. Então, Gabi, traz um pouquinho dessa introdução alimentar, nessa visão de fonoaudióloga que eu achei tão interessante a gente estar abordando aqui. E a gente queria ouvir um pouquinho de você, porque na nutrição a gente já aqui no Instagram já tem falado bastante, né? Então, começa falando um pouquinho aí para as pessoas também enxergarem, né, essa linha agora de raciocínio, De né, ter entender como a alimentação pode ajudar e contribuir dessa forma, né? Na fala, nesse desenvolvimento Da aí da criança. criança. Então, meninas, foi até uma dúvida nossa, né? Como abordar, o que falar, o que é mais interessante. Isso. E aí, até eu quero dar uma introdução aqui, um pouquinho antes de entrar na propriamente dita, né? Na introdução alimentar propriamente dita. Falar um pouco do desenvolvimento do bebê após o nascimento. Então, assim que o bebê nasce, a importância do amamentar, a importância que do bebê sugar o seio do materno, né? Então, quando a gente fala de amamentar, tem a questão dos nutrientes do leite, essencial para o bebê, e também o fortalecimento da musculatura, porque quando o bebê suga, a gente fala que trabalha os órgãos fonoarticulatórios, que os mesmos órgãos que o bebê vai usar para sugar e deglutir são os mesmos órgãos que a gente usa para poder falar posteriormente. Então, quem é mãe que está aqui hoje nos acompanhando, vai entender isso. Que assim que o bebê nasce, tem o colostro. E aí todo mundo fica, mas esse bebê está com fome, ele precisa mamar, mamar. E aí as mães, né, os mais velhos sabem quando o leite vem, porque o bebezinho começa a mamar e suar. Então o bebê suou, é sinal de agora sim, agora tem leite, agora ele está sugando de verdade. Então, olha para você ver a importância, O o quanto trabalho que que eles ele fazem para a sugar, sucção, exato, realmente, eles trabalham muito para sugar, né? Acho que é o exercício mais intenso que a criancinha ela faz, né? É esse verdade. processo de sugar. É o exercício que Tem né? crianças que levam, assim, no mínimo 5 minutos. Tem outros que levam meia hora, 1 hora amamentando. Já realmente Exato. a mamadeira, o estímulo é muito rápido, né? Não deve levar nem 2, 3 minutos. É bem rápido, ele consegue acabar o conteúdo da mamadeira. Né? Só que no seio, eles mamam, normalmente mama e para. Mama e para, porque eles têm que descansar. Né? Imagina a gente aqui, adulto, né, fortes, indo para academia. A gente não faz 1 hora de exercício sem parar. A gente para, descansa, bebe uma água. Então, tem esse tempo de pausa para a musculatura retomar a energia, né? Então, o bebezinho ele está sugando, já está começando a estimular a musculatura, que ele vai utilizar logo em seguida. E nesse processo de introdução alimentar, que já é onde a criança ela tem que buscar o próprio alimento, né? Buscar entre aspas, porque é a gente que oferece, mas aí ela tem que variar agora a quantidade de nutrientes para ele continuar crescendo, se desenvolvendo saudável. Eu disse, aconteceu uma coisa interessante essa semana aqui com o Valentim. Ele nunca tinha pegado para chupar no copo de canudinho. Quando ele pegou, ele logo acertou. Foi. E eu disse assim, que legal. Isso com certeza é o estímulo do peito, né? Então, quando ele Exato. consegue sugar o peito, quando ele chegou no canudinho, ele fez. E no instante, né? Ele pegou rapidinho. Eu achei isso interessante, assim. Porque a criança, ela já nasce sabendo no sentido assim, ela já nasce sabendo sugar, ela já nasce sabendo até se alimentar, assim, no, assim. E na introdução alimentar, a gente precisa só da condução, não é, Gabi? A gente Isso. precisa conduzir essa criança da melhor forma. Nós usamos muito o termo de transição, né? Uma transição sempre ela é pensada
que algo tem que ser preparado. Então, eu preparo o bebê, fortaleço a musculatura através da amamentação. E aí, quando chegar na hora, na introdução alimentar, eu consigo fazer essa transição. A mesma coisa do copo, né? O bebê só mama no seio, vai começar a beber água. E aí, qual utensílio usar, né? Da mesma forma, com 6 meses, quando o bebê começa a ingerir líquido, né? Não é isso, meninas? O bebê que foi amamentado no seio exclusivamente até seis Isso, meses, isso. ele A começa a água é ingerir líquido a partir de importante e seis é meses, não é recomendada isso? após 6 meses. Pronto. Então, nesse período aí, se Para você faz a quem está no aleitamento transição, materno exclusivo, né? isso, materno exclusivo, né? Se você faz E essa bebê que tá transição do em. seio para o copinho, ele consegue fazer a sucção. E óbvio que não é de primeira. O bebê a gente tem que estar ali pronto para orientar, tem que estar apoiando, né, aquela necessidade do bebê para poder conduzir. E aí eles conseguem fazer esse movimento aos poucos. E a gente vai passando do bico rígido, bico de silicone. Tem mães que preferem o copinho logo É, do aqui é a gente, início. né, irmã? É, A gente teve muito sucesso com o copinho. o Foi muito bacana. 360 foi também Foi bacana. muito bacana. É, Exato. Tem uma questão bem importante que a gente fala o seguinte, que é confusão de bicos. Então, tem muitos casos de recém-nascidos que não podem ser amamentados, né? Ou por questões de alérgicas, HIV positivo, ou por questões que a mãe ficou internada, o bebê ficou internado. Então, tem N situações que não é possível acontecer a sucção no seio. Então, a gente já sabe que essa criança, ela vai precisar de maior, eu falo assim, vai ter que dificultar o processo. Então, é a mamadeira que o bico tem que ser apertadinho. Ah, a criança, o bico está muito apertado, não está saindo nada. Mas se a criança sugar, vai sair, né? Então, não é para sair nada no bico, a não ser quando a criança esteja sugando. E aí, nesse momento de introdução alimentar, a criança já trabalhou para agora receber o alimento. Porque imagina, até agora você está acostumada a somente sugar e receber líquido. E é aí, de isso repente, mesmo. você começa a receber outra consistência na sua boca, né? Quantos Exatamente. bebês, quando a gente coloca o alimento na boca, o bebê cospe, né? Todo mundo fala, ah, ele não quer comer, ele está cuspindo. Então, quem foi que apertou esse botão que o bebê mal colocou um alimento novo na boca, ele, ó, eu já sei. Isso é a papinha, Exatamente. agora eu preciso mastigar e engolir. Né? Não É existe esse isso. botão. A gente percebe, é assim, eu falo, que a introdução alimentar, como você falou, é uma caixinha de surpresa. Tem criança que aceita muito bem. Já tem outras que não aceitam bem. E a gente precisa respeitar essa recusa, né, no É comecinho. interessante que, na verdade, a prontidão, né, que eles demonstram que já tá apto para comer, já estão interessados na alimentação. Aí você fala, pronto, ele vai comer agora, vai comer tudo, porque ele está com expectativa, né? Porque ele pega o alimento na sua mão, tudo que vem no chão quer botar na boca. Aí você fala, pronto, esse vai comer, vai ser bom de boca. Aí quando você bota o alimento, pronto, não quero, não quer, fecha a boca. Aí você fala, como assim? Ele não estava querendo comer agora e agora não quer mais, mas é isso, é o cheiro que é diferente, a textura que é diferente, a cor é diferente, é tudo diferente, é um processo, né? E essa manipulação, né? Porque quando o bebê faz a sucção, se a gente sugar rapidamente, se a gente não controlar, a gente engasga. Porque o sugar já leva o alimento direto para o esôfago, né? Já desce pela glote, e, puf, a gente tem que preparar e engolir. E quando a gente coloca o alimento na boca, é diferente. Ele tem que saber ter habilidade para manipular esse alimento e preparar para jogar e deglutir. É, tem uma pergunta aqui, eu acho, ou uma colocação, meninas? A gente É, já eu olha tô vendo agora? aqui agora. Ela disse assim: sempre converso com a minha mãe sobre isso, de parar de dar o alimento porque não gostou na primeira vez que comeu. É exatamente isso. Às vezes não é que ele não gostou. Primeiro também, né, Gabi, é importante a gente falar aqui daquele o protuzão, né, daquele reflexozinho que ele só sabe às vezes colocar a linguinha para fora. E você acha que ele não tá gostando, mas ele ainda vai aprender a colocar o alimento para um lado, para o outro, até engolir.
Então tem esse processo. Tem alimentos que Exato. realmente a criança pode não gostar, mas aí a gente fala que a depender da criança oferece 10, 15 em preparações diferentes e não desistir, né? Pedro Lucas não gostava de ovo. Hoje come muito ovo, com quase 2 anos. Então, assim, acho que a alimentação da casa, ela sendo variada, abre um leque também para a criança sempre estar aberta a novos alimentos, né? A gostar ou não gostar. Porque o ser humano é assim, tem coisas que realmente às É, vezes não gosta, né? essa questão mesmo que você colocou de colocar, manipular também, né, e colocar na boca, antigamente era muito comum as mães, ela encher a colherzinha, colocar na boca da criança, puxar pelo lábio e aí sair limpando o que a criança colocou para fora. Coloca a colher, cheona, limpa o resto. Coloca a colher e limpa. Então era muito comum todas as mães ter esse hábito, né? E aí a gente sabe que quanto mais você coloca a colher e puxa e não deixa a criança manipular, mais difícil vai ser o processo. Então, por exemplo, eu tenho que pegar uma colherzinha rasa, porque a criança não vai saber manipular uma quantidade muito grande, vai acabar engolindo um pouco e rejeitando outro, né? Então a gente coloca uma colherzinha rasa, deixa a criancinha abrir a boca, a gente insere na boca dela, deixa ela fechar os lábios e só depois tira. Então, o fechar o lábio, quando a gente colocar alguma coisa na boca, já é indício de que ela começou a manipular o alimento. A gente não mastiga de boca aberta, né? A gente posiciona, a gente fecha, e aí começa a experimentar, experienciar esse alimento, sentir o gosto, o sabor, a textura, tudo isso. Então, se você já coloca o alimento, a criança mal fechou a boca, você já sai puxando aqui pelo lábio, né? Qual é a manipulação que ela vai ter? Aí é óbvio que muita comida vai vir para fora. Outra questão, a mãe fala assim, não, mas eu tenho que colocar na boca, porque senão ela não vai comer, né? Então, será que a criança tem que raspar o prato? Qual é o É, tem objetivo muito da alimentação? disso. É nutrir ou é encher a barriga até estourar, né? É E isso. também, assim, no comecinho a gente fala, o nutrir é importante, mas o aprender é mais. Quando você estava trazendo essa questão da colher, eu estava me imaginando eu com o Saulo, que eu estava vivendo isso, né? Ele aceita muito bem no método BLW, mas quando eu vou para a colher, ele recusa. E eu comecei a fazer exatamente o que você estava falando, colocar um pouquinho e dava a colher para ele. Ele começou, ele sozinho, às vezes, no erro e acerto, colocar na boca. Então agora ele já começou a aceitar a colher na boca dele. E eu falei, ó, que interessante. Então, como eu falei, às vezes a técnica, né, como você tá trazendo, assim, algumas novidades que eu acho que tá Isso. bem legal, sabe, Gabi? Porque isso aí eu não entendi, assim, que a minha técnica. Minha técnica era a gente oferecer, não ficar forçando. Mas essa dica aí da colher eu nem vi. Porque realmente é importante. E agora ele Uhum. está começando. O fato de não encher muito, de respeitar o tempinho dele, a quantidade, de deixar na mãozinha dele. Então ele tá vendo que a colher é normal. Então ele tá aceitando já que eu ofereço a ele, né? E Dani colocou uma coisa aqui que eu acho interessante nos comentários. Ó, meninas, ela falou assim: às vezes não aceita a banana amassada. Mas ela dentro da salada de fruta já aceita. Então, realmente, a gente também tem que ver isso, né? As preparações. Quando o Gabi falou a respeito da questão do prato, mas ele não comeu o prato todo, isso realmente é uma preocupação. Porque você já começa a ouvir também de outras pessoas, mas ele não come bem. Você escuta de uma amiga sua falar, meu filho tá comendo prato de pedreiro. E o seu tá ainda nesse processo de conhecer e tal. E o que tem que deixar confortável pra gente, porque a gente fica assustado e fala, será que ele tá consumindo a quantidade energética que ele precisa para desenvolver com saúde? Tudo isso a gente questiona como mãe. Aí quando vem a nutrição, a gente fala, não, calma, ele tem um leite materno ou que usa fórmula que vai garantir esse aporte energético até 1 ano de idade. Então, até 1 ano de idade é processo de aprendizado mesmo. Verdade. Isso que a gente tem que trazer para as mães, né, nesse sentido, para ficar confortável no momento que ele está Exato. aprendendo. E uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber é que o momento da introdução alimentar, o nome diz, é uma introdução, né?
não é um aprendizado que vai sendo construído. Então, o que que adianta eu colocar muita comida, eu amassar a comida, misturar tudo ali para poder a criança comer, sendo que ela não está sentindo o sabor de nada, ela não está conseguindo perceber texturas diferentes, né? Porque mesmo que a gente amasse a comida, a comida, a banana amassada tem uma textura diferente da maçã amassada. Então, é essa textura que também a criança já vai aprendendo a manipular de formas diferentes. Ô, meninas, o som tá baixo aqui para mim, para você está Tá normal? abaixo. Deixa eu tentar consertar aqui. Eu vou tentar colocar o fone. Deixa eu só olhar aqui para ver se eu consigo. Melhorou, melhorou. Melhorou aí o som pra gente? O pessoal que tá assistindo aí, fala aí sobre o som, gente. Dá um Como é que feedback tá? aí. O som tá bom? Aí. Aqui tá ótimo, pronto. O som tá bom aí, Gabi, o som tá bom. Sim. Então, assim, o desenvolvimento de habilidades... Eu acho que tira, Gabi. Tirar o fone? Tirar o fone? Não ficou bom, não? Ficou melhor. Ficou ótimo. Sem o fone. Pronto. Tá bom assim, né? Gostei de ver, a galera deu retorno mesmo. Sim. Prontinho? Ok, né? Prontinho. Ótimo. Gabi, tem uma pergunta aqui que eu achei interessante. Ou é uma... Pode ir. Olha aí, ela falou... E a boca suja favorece que a criança realize um movimento de língua para lamber os lábios? Exteriorizar e ampliar a mobilidade. É uma das funções, né? De deixar a criança Só ficar com a boca meninas, que eu suja. vou colocar, ver se resolve o problema aqui. Mas já tá ok. Já. Obrigado. Pronto. Então, deixa eu só ler de novo aqui para poder entender. E a boca suja favorece que a criança realize o movimento de língua, de lamber os lábios, exteriorizar e ampliar a mobilidade. Então, exatamente, é mais uma função, né? A gente colocou na boca da criança e aquela comida que fica pela boca, pelos lábios, a criança começa a sentir e a querer tirar, né? Ai, tá sujo. O que é isso na minha boca? É quando ela vai passar a língua, ela vai começar a lamber os lábios, ela vai começar a abrir mais, né, para ver se resolve o problema daquela comidinha que ficou ali caída. Então, a criança ela tem que aprender, a gente vai guiar, mas a criança ela vai aprender a descobrir as coisas sozinha, né? Quanto mais a criança tem essa possibilidade de descoberta, mais o raciocínio acontece, o planejamento, Verdade. né, o desenvolvimento também. Por isso que, às vezes, eu acho que o misto é tão interessante, né? Porque, assim, às vezes a mãe que tá insegura, só de deixar a criança lá, no sentido de ela vai no BLW, vai aprendendo, vai pegando com a mãozinha dela, vai comendo. E aquela mãe que se sente insegura mesmo, porque tem o gag, né? Que é normal, é fisiológico. Exato. Mas, assim, a gente compreende que tem muita insegurança. E quando a gente é nutricionista, a gente vê o nosso filho tendo gag e a gente fica segurando, mas tá todo mundo ao redor, meu Deus do céu, e você tá assim, tá tudo sob controle, tudo bem. Mas assim, aí vem, então assim, você sabe que é o reflexo de gag, né? Mas se demorar, aí é o reflexo. Não, mas por favor, vai logo, não engana. Exatamente. Tá respirando, tá tudo bem. Assim. Tá respirando, tá tudo bem. Então tem isso também. Então, as mães que se sentem inseguras, elas podem sim pegar um pedaço de fruta maior. Então, como você falou, deixar com que eles brinquem com o alimento. Porque, Gabi, o que eu mais escuto aqui nesse Instagram é o seguinte: que sujeira, eu não ia aguentar isso. Coloca um babador, eu quero dar uma colherinha.
E assim, aí como você está trazendo todas essas questões, né? Que cada contato que ele tem de uma forma diferente, ele está também aprendendo, né? Aham. E no seu caso, eu acho que você mostra muito bem, até existe a tentativa de oferecer com a colher a comida. Só que ele prefere utilizar as mãos. Quando você oferece com a colher, o seu bebê ele não come, come bem pouquinho ou oferece as mãos, né, que está ali consumindo o alimento, ele a alimenta numa boa, né? Então, até a questão da quantidade, né, que a gente se preocupa, a quantidade que o seu bebê está comendo é maior com as mãos do que ele comeria você dando na colher, oferecendo na colher. Exatamente. Essa questão do método, né, de alimentação, o BLW é um ótimo método, mas é como você falou, requer cuidados, né? A criança, aí a gente tem que estar, na verdade, o tempo todo ao lado da criança, tem que estar vigilante, porque muitas vezes a gente oferece a comida para a criança e vira para trás, levanta, vai pegar alguma coisa, e aí na criança que segue o BLW, isso não pode acontecer, né? Porque a gente tem que estar atento para ver o tamanho do alimento que a criança pegou, o tanto que ela colocou na boca também. Então tem que ficar sempre atento, de olho, para poder orientar. E as famílias que não se sentem seguras em relação a isso, é melhor que façam, que sigam o método tradicional, né? E eu E sempre vai digo assim, evoluindo, seguir o né? método. Eu acho que uma coisa Exato. que traz muito. Eu acho que uma coisa que a gente tem que orientar bastante é sobre texturas. Sabe? Um alimento, às vezes você fala assim, meu filho não tá comendo, mas você fez um alimento mais duro, não tá muito bem, não tá no ponto de cozimento adequado. Aí você às vezes dá o alimento, tá durinho para ele mastigar, ele tem dificuldade, ele rejeita, não gosta. Então eu acho que textura é algo que a gente tem que, assim, tem que acender essa luzinha aí para as pessoas se atentarem a isso. Porque quando o alimento está macio, ele fica melhor para consumir. E aí ajuda, sim, numa introdução alimentar de sucesso e numa boa aceitação ao alimento, né? Eu acho que tudo isso interfere na introdução alimentar e quando se fala de formas de oferecer em relação ao Gabi, Gabi. deixa eu ver se eu chamo ela de novo aqui. Estão perguntando, o que que vocês acham do alimentador, da redinha, né? Então, assim, eu vou responder, eu vou convidar a Gabi novamente aqui e vou ver se ela entra. Mas, assim, a gente como nutricionista, né, a gente não indica. Não tivemos até nem experiências assim de uso. E não tem indicação. Nutricionista, geralmente, a gente não indica porque a criança, a redinha, ela vai sugar só o líquido. Que a gente fala muito dessa questão, assim, da fruta, que não vai... A gente não orienta a dar o suco, a gente quê? orienta a consumir a fruta in natura. Exatamente. Justamente por conta dos nutrientes, fibras, das né? fibras, do processo de aprendizado também, aprender a comer a fruta. Exatamente. Quando você usa a redinha, ela só vai ficar sugando ali o suco. Então, assim, não vai vir fibra, né? E o índice glicêmico do suco é muito alto. Então, a gente recomenda, assim, a criança ter um contato com a fruta. Raspadinha, amassada, não precisa triturar, mas amassadinha, ou em pedaços, para que ela sinta, né, como a Ivna está trazendo aqui, que é bem interessante, a textura, o cheiro, o jeitinho, né, que ela vai conseguir mastigar, desenvolver, como Gabriela, eu creio que ela vai falar muito dessa questão da mastigação, o quanto é importante para a fala, e a redinha, ela limita muito a criança nisso, então a gente não indica. Se você, no momento, está inseguro em relação a dar o alimento, procura dar o mais raspadinho possível, assim, um raspadinho. Tentar chamar. A gente vai tentar colocá-lo aqui novamente. Raspar bastante o alimento. A gente também não orienta bater no liquidificador. Exatamente. Né? Então, é interessante como mãe você
ter essa questão da segurança, o seu sexto sentido, tudo que você se sentir segura com seu filho, faça. Se não se sentir segura para iniciar um método BLW ou dar um alimento com um pedaço maior, não dê, não é o momento. Mas com o tempo você vai ver que seu filho vai evoluindo, vai te trazendo segurança e você vai começar a dar. Tudo é um processo, né, de construção mesmo. Você e seu filho, às vezes lá esteve uma realidade, eu tive outra. Eu dava a coxinha da asa mesmo para a Valentina, dava menorzinha. Aí cheguei aqui, ela já tava dando aquela coxona da asa. E Valentina amou, entendeu? Então, assim, tudo é o que a gente, como mãe, se sente segura para oferecer ao nosso filho, né? O sexto sentido de uma mãe não é. Dea tá trazendo aqui, gente, um ponto importante da redinha. Ela tá dizendo que a redinha, a textura é sempre a mesma e é verdade. Então, quando você coloca a melancia, né? Então, a criança ela só consegue ali sugar. Ó, Gabriela, parece que vem. Tá tão legal, né, gente? Quem tá gostando, aperta aí, ó, dá a mãozinha, assina aí, porque tá muito legal, assim, até pra gente que é nutricionista. Ah, Gabi, que bom que você voltou. Tá coisas da internet, né? Pronto, agora eu espero. Tava travando muito aqui pra mim. E aí caiu, eu tentei ver aqui. Acho que agora vai dar tudo certo. Então, assim, eles estão perguntando sobre a redinha. Aquela redinha de alimentar, que coloca o alimento, coloca a fruta e a criança fica só sugando. A gente diz que, como nutricionista, a gente não indica, né? Aquela redinha. Uhum. Existem bebês que pode ser que não passou por esse processo de mamar no seio, que usou mamadeira. E quando chega no período de introdução alimentar, ele ainda não está muito familiarizado, né, com essa movimentação toda, a movimentação ampla dos órgãos articulatórios. E a redinha, eu acho que auxilia um pouco. Porque ele não sabe, na verdade, receber o alimento pela colher, ele também não sabe manipular o alimento com a própria mão, e aí, às vezes, o reflexo de gag pode acontecer com muita frequência. Então, a redinha, ela é indicada para ajudar a criança a conseguir manipular. Porque com a redinha, ele tem que amassar, né, para poder sair o suquinho do alimento. Então, a gente coloca um pedacinho de melancia, a criança aperta. É isso que eu estava falando agora. A gente, como nutricionista, a gente não indica, porque só vai o caldinho, né, da fruta. Então, assim, o índice glicêmico é muito alto. A gente pensa que perde fibra. Então, nesse sentido nutricional, já é uma estratégia que a gente não indica muito, né? Então, é só uma questão, assim, da gente... De profissional, de conduta. Exato. Pensando por esse lado, realmente é interessante para É igual os mordedores, né, Gabi? Eu acho que você vai falar pode falar muito bem disso. Quando você dá um mordedor, vai também estimulando para a criança que não come direitinho. Às vezes está ali com o mordedor depois na mão. Às vezes até isso desperta para depois ela pegar o alimento e colocar na boca. Sim, todos são utensílios que podem ajudar a criança na manipulação. Outro dia aconteceu um caso muito interessante, um recém-nascido que estava com dificuldade de sugar o peito da mãe. E o peito, ele era invertido, o bico do peito, ele era invertido. E em momento nenhum a gente indica aquela conchinha para poder amamentar, né? Só que nesse caso foi o que salvou a amamentação no seio, foi essa conchinha. Então é a mesma coisa da redinha, né? Ou de chupetinho, ou de silicone, ou de redinha, o alimentador. Então, tem que ser avaliado, né? O caso, qual é a dificuldade. Dani tá trazendo aqui, ó, tem uma participação aqui bem legal, que o problema é que muita gente utiliza as redinhas sem necessidade, e é verdade, aí, ó, né? Sim. Às vezes, assim, porque como você trouxe um olhar diferente, mas eu acredito que a maioria das mães utilizam nesse intuito de nutrição mesmo, de dar o alimento para ela consumir, não engasgar, comer. Nutrição que eu falo assim, para experimentar a melancia, experimentar o alimento. Então, a estratégia que a gente utiliza é assim, você não está segura para dar o alimento ainda grande, um pedaço grande, método BLW, dá raspadinha, dá de alguma outra forma que você se sinta mais segura, entendeu? Mas
que ele tenha contato ainda com os alimentos um pouco mais sólidos. Exato. E aquela questão, você ofereceu aquele utensílio, viu que a criança é capaz de se alimentar, consegue manipular, né, com sucesso, depois tira. Isso acontece ao longo do desenvolvimento da criança. A criança adquiriu uma função, a gente agora pula a etapa. Porque, como eu falei, não existe essa tecla que a gente liga e desliga a função seguinte. Então, a criança saiu do peito, começou a comer, não existe a tecla, é um aprendizado. Da mesma forma que ela aprendeu a comer, aprendeu a manipular o alimento, a gente vai amassando menos e fornecendo o alimento mais inteiro, né? Cozidinho e tudo mais. Então, tudo é um processo. O que não pode acontecer é uma criança de 1 ano, de 2 anos, estar comendo ainda a comida amassada, porque é muito comum também as mães acharem que se eu não amassar o caroço de arroz, de feijão, ela vai engolir o caroço inteiro. E aí, acontece que com a criança, a gente consegue ver as fezes, né? Então, o caroço de milho, a gente consegue ver se a criança mastigou ou não. Só que o nosso, também acontece isso, mas quem é que está no vaso olhando se a gente mastigou ou não? Né? O da criança, a gente está manipulando o tempo todo. A gente troca a fralda dela. Então, a consistência, tudo a gente está de olho. Mas acontece mesmo com quem tem dente de comer alimentos, caroços inteiros, né? A preocupação deve ser essa. E sim, a gente ir aumentando o grau de dificuldade à medida que o bebê vai crescendo. Exatamente. Para não limitar, né? Uma das coisas que eu mais ouvi em relação a Pedro Lucas foi isso, porque Pedro Lucas amamentou e assim, e logo foi para copo. Ah, mas se ele tivesse com mamadeira, né, ele ia estar comendo melhor. Só que é uma criança que come super bem. É uma criança que não tem um problema com a alimentação, diferente de Saulo no processo. E eu escutei, você imagina uma mãe, né, que tem essa dificuldade. E eu já falo, que bom que eu persisti, porque realmente é o que eu acreditava na evolução, que ele ia comendo, né, cada vez melhor para mim. Então aquilo ali foi a melhor coisa. E tem mães que vai batendo no liquidificador, a criança realmente está com 2, 3, 4 anos e ainda está tomando ali a sua mamadeira. Então, rever essa questão da consistência, como você falou, evoluir aos pouquinhos, porque a gente realmente tem muito medo, né? Mas a gente limita a criança no medo da gente. Sim. Tem muito isso, Outra né? pergunta maravilhosa, né? O que dizer às mães que ofertam mamadeira após os 2 anos com mingau, porque a criança come pouco? E aí a pergunta a criança come pouco porque ela está com a barriga cheia, né, de mamadeira, ou é porque realmente ela tem uma dificuldade de manipulação do alimento, ou é porque ela não é de comer muito? Então, como é que eu vou saber qual a hipótese está acontecendo se eu não dou a opção da criança sentir esse desejo, né? Exatamente. Para vocês, como nutricionistas, aí eu falo um pouco. É algo que eu vivenciei muito na minha maternidade, assim, sabe? Essas dúvidas. Porque Valentim, realmente ele não era uma criança igual o Pedro Lucas, que era bom de boca, comia tudo. Então eu escutava, você tem que botar fórmula. Ele não tá comendo por causa do peito. Então assim, esses questionamentos, assim, será que seu filho realmente come pouco? Eu acho que a gente tem que se perguntar. Porque na visão do outro, meu filho come pouco, mas na minha visão, eu acho que meu filho come muito bem. Eu chegava lá, eu Tem falava dias que realmente... Ivna, Valentim come bem demais. E ela, eu falei, come bem, acredite. E é verdade. Ele come. Então, assim, como ela tá colocando aqui, uma criança de 2 anos que come pouco, vamos pensar, ele tá abaixo do peso, ele tá com magreza acentuada. Então, a gente precisa se preocupar quando é uma questão que já atingiu a questão fisiológica da criança, que precisa de um aporte, que precisa de uma nutrição realmente que intervenha. Mas uma criança que está no seu desenvolvimento, que tem seu pezinho adequado, eu acho que a gente precisa... introdução alimentar, vamos supor, uma mãe de introdução alimentar. O filho geralmente não come o esperado pela mãe, mas toda vez que vai no pediatra, ganha
ganhou um peso considerável dentro das medidas, Tá na curva, tá na né? Não curva, vai sentir o adequado. tá Exato. evoluindo um pouco a alimentação. Eu acho que essa mãe não tem que se preocupar, Não tem. sabe? Eu acho que tá tranquilo. Era isso que eu falava. Ele tá bem, ele tá crescendo, ele tá ganhando peso. Realmente o leite materno, eu ia usando estratégias para que ele fosse comendo mais. E uma criança com fome, gente, uma criança com fome, ela não come, porque até 6 meses ela entende que sustenta ela é o leite, ou é o peito, ou é a Exato. mamadeira. Entendeu? Então, assim, eu pensava isso. Às vezes, minha estratégia era dar um pouco de mama antes, uma hora depois dava alimentação. E aí ele aceitava. Então, a gente tem que ter essa noção para aceitar que uma criança com sono não come. Uma criança, aí eu falei, eu estava até conversando com a Laís, falei, mas uma criança com fome, ela não come. É até contraditório isso, mas é mais pura verdade. Entendeu? Como é que você vai de uma hora para outra dizer para ela, não, o peito não te alimenta mais. O que te alimenta agora é a fruta, a verdura, o feijão e arroz. Exatamente. Entendeu? Então é tudo um processo de construção. Então, assim, meu filho come pouco, toma mamadeira. Poderia estar diminuindo a quantidade de vezes que ele tá tomando mamadeira, Isso que eu ia aumentar o consumo de alimentos e vendo o peso dele, o desenvolvimento E dele. outra, ainda faço uma observação que Gabriela, eu acho que pode puxar um gancho aí. Gabi, uma criança que está acostumada com a mamadeira no mingau, olha a facilidade que é o mingau, olha a facilidade que é a mamadeira. Você acha que ela vai querer mastigar, ter dificuldade para mastigar? Não vai. Não E a vai. criança, ela se adapta à rotina da família, né? Ela percebe se ela precisa fazer aquilo. A criança, ela sabe. Muitas vezes uma criança de 2 anos pode não conseguir explicar para a mãe. Mas ela já sabe que ela não vai aceitar aquele prato e que vai ter outra coisa para suprir a necessidade dela de alimentar, né? Vai suprir a fome dela. Então, mesmo que a mãe fale, não, mas eu não falei com ela que eu vou dar o outro. Mas ela já sabe. A criança, muitas vezes, manipula a gente bem mais do que a gente manipula ela. É bem fácil manipular. Bastou dar um chorinho, o coração da mãe não aguenta e vai lá e fornece o que ela quer, né? Verdade, verdade. E essas facilidades que eu acho que a gente tem que começar a observar, trazer para a nossa linha de mãe, de profissional. Até quando isso está limitando a criança? No sentido, nesses aspectos mesmo que a gente fala, nutricionais, né? Porque o mingau, a gente vai, esse mingau tem o quê? Esse mingau é docinho, esse mingau é feito com mucilon. Então, assim, tudo isso vai atraindo a criança, né? E vai formando o paladar dela, né, Laís? E vai Isso vai formando já o paladar da criança. Você acha que a criança vai querer um pratinho de sopa ou aquele mingau cheio de açúcar? Então, assim, como mãe, eu sempre tive muita também essa preocupação. Eu ofereço mingau para Pedro Lucas, mas é um mingauzinho antes de dormir, na colher. E ele começou, gente, a querer pegar na colher de noite e se melar todinho. Então, aqui tem a situação que eu falo assim, vou respirar fundo, ele vai comer, vai melar, mas vai aprender. E como ele tem melhorado nessa questão assim de pegar, de colocar a colher na boca, de estar sujando bem menos. Então, assim, entender que é um processo, né, Gabi, que faz parte, que é importante para a criança, né? Minha filha mesmo, ela usava colher, né? Eu ofereci, na verdade eu fiz uma mistura dos dois métodos, deixava ela manipular com a mão à vontade, mas ela preferia com a colher. E também, assim, ela foi crescendo, ela queria manipular uma colher e eu outra. Ela nunca deixava somente eu ficar segurando a colher, sabe? Ela sempre queria ficar segurando também, participar desse processo. Então, o que é mais importante na introdução alimentar, pensando nos aspectos fonoaudiológicos, é a gente estar atento ao que a criança está comunicando com a gente. Porque nessa fase ela não vai falar, né? Ela não consegue falar nada ainda. Mas ela se comunica, ela demonstra alegria, demonstra irritação. Então a gente consegue saber se ela gosta ou não de algo através dos gestos. E aí a gente tem que estar atenta para que a gente consiga ouvir, consiga perceber as necessidades dela.
E é aí que a gente vai oferecendo e vai mudando o grau de dificuldade, aumentando o grau de dificuldade, mudando as formas também de ofertar esse alimento, né? O mingau, como eu falei, muitas vezes não é a necessidade da criança, é a necessidade da mãe, porque é mais prático. É igual você falou, quem é que quer 9 horas da noite, 8 horas da noite, antes da criança dormir, fazer aquela lambança para novamente ter que dar outro banho, para ter que limpar tudo de novo. Então, é cansativo. Né? Se a gente for pensar no cansaço, na verdade, a gente não deixa nem a criança crescer. Porque quanto mais cresce, mais vai ficando difícil. É verdade. Verdade. Ó, gente, tem algumas participações legais que eu acho que hoje tá muita participação boa e vale a pena. Então, Dani falou a questão da criança irritada, a criança realmente não consegue comer. E uma pergunta aqui, ó, bem interessante, né? E quando o filho acorda de madrugada e pede mingau, tenta oferecer água e não dar leite, mas ela insiste. O que fazer para tirar a mamadeira de madrugada? Falar agora não como fonoaudióloga, né? Eu vou dar minha opinião como mãe. A minha filha mais nova, ela acordava muito de madrugada e acordava para mamar, né? Assim, depois de muito sofrer juntas, eu fui perceber que as noites que ela mais acordava eram as noites que eu mais ficava fora de casa durante o dia. Então, era o dia que eu trabalhava o dia todo. Eu estava junto com ela somente no café da manhã, meio-dia, e aí já chegava de noite para ela dormir. Nesse dia, nessa madrugada, que seguiu esse dia corrido, era quando ela mais acordava de noite pedindo peito. E aí, os anos foram se passando, o tempo foi se passando. Com 1 ano e meio, eu, na verdade, mais por mim, eu não conseguia mais amamentar por conta que era um desgaste físico e mental muito grande. No outro dia, eu tinha que estar com atenção com meus pacientes, né? Então, eu trabalho com linguagem infantil, como eu falei, é bem difícil, né? Cada paciente tem suas necessidades, suas dificuldades, e eu tinha que estar ali pronta para poder atuar, e aí não conseguia. Então, eu quis trocar o peito pela água. Ela chorou muito, chorou. Então, é aquela assim, vamos dizer que eu passei 1 semana junto com ela nas madrugadas, até que ela largou o peito. E aí, toda vez que ela acordava, eu oferecia, e ela passou a aceitar. Né? Ela tinha a minha presença e tinha aquela vontade de sucção suprida. Então, é muito difícil, às vezes, a gente pontuar algo, né? Porque eu falo como fonoaudióloga, vocês como nutricionistas, e a criança, o que ela está sentindo, o que ela precisa, e a mãe, o que ela precisa também. Então, uma das coisas importantes nesse processo todo, né, de maternagem, é a gente saber ouvir nossos filhos, saber suprir as necessidades, saber estimular as dificuldades, estimular as capacidades e também saber ouvir e entender, né? A questão da empatia. Você vai saber que o outro está sofrendo, vai saber que o outro está cansado e que ele está com muita fome, só que ele não comeu porque ele está cansado. Então, é uma caixinha de surpresa, né? Esse mundo aí infantil. Eu passei por isso, Gabi. Foi mais ou menos essa transição que eu fiz também com o Pedro Lucas e deu muito certo. Uma coisa que eu acho bacana é você observar como é que tá a alimentaçãozinha dessa criança também durante o dia, né? Como é que tá sendo esse aporte durante o cafezinho da manhã, o almoço? Porque se ela tá tendo essa necessidade também durante a noite, dos dois, ou é costume, já virou um hábito, que aí aos pouquinhos você vai trabalhando, como ela tem feito, né? Vai tentando trocar do leitinho para água, diminui a quantidade do leite, porque aí você vai observando, ó, saciou um pouquinho, né? Com menos quantidade. Então, às vezes, não é a fome, e sim é mais a questão do hábito que se criou. O que tem comido essa criança na ceia, né? Então, se é uma criança pequenininha, de 1 ano, 2 anos, ela pode acordar porque o ritmo de sono dela ainda está muito descontrolado. Mas se já é uma criança que já tem, sei lá, seus 3, 4, 5 anos, vamos começar a rever essa questão tanto da alimentação nas refeições anteriores, como também na ceia. Então, são estratégias, assim, a ser pensado aos pouquinhos, porque realmente privação de sono não é fácil.
da mãe, né? Não, quando a gente tá trabalhando, tem que acordar no outro dia cedo, nós não somos apenas mães, nós somos esposas, nós somos mulheres que vamos ao trabalho, que temos a casa, continuamos com a casa na responsabilidade também, muitas das vezes. Então, assim, realmente, você perder a noite ali amamentando, você vai o mais fácil. O que vai acalentar mais rápido, e realmente é um processo. É como o Gabi falou, não deixa de ser doloroso. Mas pode pensar nessas estratégias também que Laís falou, que é bem pensado. E é porque, assim, a gente tem muito também de, assim, criança tá amamentando, então não dorme direito porque é o peito. E, assim, às vezes também, só saindo um pouco da pergunta, mas um pouco dentro também, porque quando a gente escuta muito quando a gente amamenta, seu filho não dorme porque ele amamenta, você tem que colocar uma fórmula para você dormir a noite toda. Então nem sempre é assim, porque a gente tem dias bons também, que ele dorme bastante, e tem dias, como o Gabi falou, que ele acorda mais, que tem uma necessidade a mais. Então, enxergar como um todo. Enxergar como um todo. Por que hoje ele sentiu realmente essa necessidade maior? E teve uma pergunta que também falou sobre as 3 horas. Gabi, assim, o tempo da gente tá bem curtinho, infelizmente. Agora, fala um pouquinho assim, como a gente colocou no tema, né, sobre essa questão da fala e da introdução alimentar. Então, assim, pra gente sugar um pouquinho mais dos seus conteúdos, diz aí pra gente, né, o que é importante pra gente estimular com Pedro Lucas, com Valentim. Como eu falei, o momento do recém-nascido, né, quando ele nasce, que já é estimulado no seio, ele já fortalece os órgãos, bochecha, boca, língua, já faz essa movimentação para logo em seguida começar a experimentar a fala, né? Com a introdução alimentar, a criança continua num processo crescente de fortalecimento dos órgãos. E aí, assim, quanto menor o uso de chupeta, mamadeira, e maior o uso do seio, dos utensílios, da manipulação com o alimento, de texturas diferentes, consistências diferentes, né? Mais essa criança vai trabalhar os órgãos, e aí na hora que ela for falar, ela vai conseguir, porque todos os sons da nossa língua, né? Existem pontos que a gente chama de pontos articulatórios. Então os lábios se tocam, a língua sobe, a língua tem que tremer. Então todos os sons têm uma posição. O pá, então eu posso falar pá e eu posso falar pá, pá, pá. A criança que fala pá, pá, pá e soprando pela bochecha é sinal de fraqueza muscular. Porque eu tenho que segurar esse som e pá, direcionar ele para frente, não para os lados. Tudo isso a criança fortalece durante esse período inicial de amamentação, de introdução alimentar. E aí, mais ou menos com 9 meses, é quando ela começa a falar, né? De 7 a 8 meses, tem criança que já começa a balbuciar o papapá, mamamã. E aí, com 9 meses, ela fala com função, né? As primeiras palavrinhas. Então, entre 9 meses e 12 meses, a criança ela está falando as primeiras palavrinhas, como papai e mamã, que são as palavrinhas mais comuns. E essas palavrinhas elas só vão aparecer e ter esse controle se a criança trabalha a musculatura, né? É óbvio que existe casos. Meu filho não mamou no peito, pegou mamadeira, chupeta e nem por isso teve atraso. Beleza, ótimo, que bom que aconteceu isso. Mas porque aconteceu um caso em 100, a gente agora vai virar regra? Não é, né? Então, a maior porcentagem de crianças com dificuldades articulatórias são crianças que passou por esse processo sem receber o estímulo adequado. O uso da chupeta, por exemplo, tem crianças que têm essa necessidade de sucção. Então, a família resolve, elas decidem oferecer a chupeta para suprir essa necessidade. Mas e quando a chupeta passa a virar cotidiano, a criança está brincando com a chupeta na boca, né? Então, não era para suprir uma sucção, um choro, um desejo, era o quê? Então, não precisa ter a chupeta, porque já é outra coisa que atrapalha a fala. E a linguagem, nós falamos até agora, né? É a rotina, a criança vai criar planejamentos, memória, a partir do momento que ela conhece
alimentos separados. Ela também sabe nomear cores, né? Porque o brócolis amassado tem a cor verde. Um brócolis misturado com arroz, com feijão, já vira uma cor meio marrom, já perde a cor. Então, se a gente mistura sempre os alimentos perdem a cor. E aí a criança vai tendo aprendizagem, vai adquirindo vocabulários e se desenvolvendo, né? Como um todo. Que legal. Hoje tava Saulo e Valentim brincando com as frutas. Eles pequenininhos e eu achei o máximo, que eu falei assim, vim me perguntar quantas mães, às vezes, a criança tá bem grandinha, não sabe nem o que é, né? Não tem contato de ficar manipulando os alimentos porque tem preocupação de levar a boca, de... Então, assim, quanto mais estímulos a gente dá, melhor. Eu vou só pontuar uma coisa que eu achei bem interessante de uma mãe que me pediu até um atendimento, atendimento não, uma orientação, um pedido de socorro. Ela, na introdução alimentar, o filho não comia nada e ela pegava, colocava a colherinha na boca dele. Quando ela conseguia colocar o alimento, ela colocava o bico. E ela disse socorro, porque agora ele só come. Eu não sei fazer. Então, tipo assim, era como se ele chupasse o bico e aí o alimento, né, descia. E realmente assim, eu costumo dizer, Gabi, não faça com o seu filho agora o que você não quer que vire hábito. Exato. Porque a criança, ela aprende. Agora você está ensinando. Ela está aprendendo. Então, como você falou, se a gente limita nosso filho, a gente fala assim, poxa, a criança não fala direito. Mas quando a gente vem e escuta, né, irmã, todo esse conhecimento, a gente diz assim, poxa, que legal. Talvez eu estou limitando o meu filho e não estou estimulando da forma correta. A mesma coisa, só para pegar essa sacada de Laís aí, a mesma coisa com a questão do hábito alimentar. Mas meu filho não come fruta, não gosta. Mas se eu estou habituando ele a comer um alimento mais doce, será que isso também não está fazendo? Tipo assim, se uma mamadeira ela é mais doce, ou se eu dou um açúcar ou algo antes desse período, né? Após 6 meses ou até 1 ano. Será que eu não estou criando um hábito, um paladar mais voltado para o doce? Se a fruta não estiver tão doce, ela não vai querer comer. Porque nós somos assim, nós adultos, né? A gente tem um paladar já voltado para o doce. Então, quando a gente está tendo a necessidade do doce, tem que ser o doce. Verdade. Né? Então, assim, poxa, então você quer que a criança tenha um hábito alimentar? Vamos começar a rever agora na introdução alimentar, nesse estímulo. É a hora de você construir o paladar da criança. Os meninos, eles comem preparações com cacau 100%. E eles amam aquele ali é o chocolate. Entendeu? Porque o paladar deles eles estão habituados a comer alimentos sem a presença do doce, né? Exato. Então, bacana. E a gente fala que tudo isso é construção, né? É construção. E já vi uma casa não dá trabalho para ser construída, né? Não existe. Então, para construir dá trabalho. Agora, para construir mal feito, depois reformar, é bem pior. Então, é bem mais difícil tirar um hábito. Eu acho que a gente vai esgotar o tempo aqui. Eu quero agradecer, meninas, o convite. Quero agradecer muito o convite. Esse assunto é maravilhoso. Sempre surgem muitas dúvidas. O debate vai por horas, né? Foi muito legal. Quero agradecer Fábia. Trouxe perguntas assim belíssimas que abrilhantou aqui nosso debate. Né? Tem outras meninas aqui que mandaram questionamentos, então isso é muito bom que enriquece e a gente passa a aprender, a conhecer novas necessidades, né? Eu queria, antes de finalizar, ler um relato assim, que eu acho muito interessante de uma mãe que vem vivendo isso exatamente o que a gente conversou aqui agora. Ela, parabéns, meninas. Imagine uma mãe fono nesta loucura que vive também introdução alimentar. Por isso preciso registrar minha só gratidão. Ó que lindo! Foi uma live maravilhosa. Eu adorei também sua participação, né? Eu me vi aqui muito como mãe, né, hoje. Com certeza. Além de nutricionista, a gente vê como ela falou, né? Além de fono, ela é mãe. E além de nutricionista, nós somos mães, né? Com os nossos anseios também, nossos desejos. Mas o aprendizado, você entender sobre o assunto é algo que vale a pena, que fortalece você nesse processo de introdução alimentar. Sabe, Gabi, eu ouvi de você falando do aleitamento materno, só glorifico a Deus, assim, porque ele é perfeito, né? Ele
É Ele verdade. já induz a gente tudo, ó, tem que ser feito dessa forma, dessa forma. E eu vejo meu Valentim, às vezes, dormindo e chupando a língua por causa do processo de sucção que a criança tem, né? E é bem interessante. Eu me vi aí como mãe muitas vezes aí durante a nossa Não, conversa. eu também aprendi demais. Hoje Saulo já fez o sonzinho, eu já pensei aqui no que você falou, né? E venho também passando por esse processo, por acreditar na alimentação, foi que eu não me desesperei com o Saulo. Então, se tem uma live que eu indicaria e vou indicar para as mães que estão nesse processo e que sofrem, gente, porque a gente que é nutricionista, eu olhava para Saulo, via ele rejeitando, via ele não comendo da forma que Pedro Lucas comia, eu disse assim, Senhor. E hoje, com um mês mais ou menos que a gente começou a introdução alimentar de fato, assim, né? Um mês e meio, que eu tô vendo ele reagindo. Então ele pega hoje, né, irmã? Com a mãozinha, ele leva a boca, ele mastiga. Então, o quanto foi bom acreditar. Não se desesperar de ficar fazendo estratégias mil, de passando em peneira, como você trouxe. Então, assim, é rico. Então, indica a gente essa live para outras mães que precisam dessa informação, porque para mim também foi muito rico. Muito obrigada, Gabi. Muito obrigada. Eu espero que Sim, a gente consiga fazer outra. Eu já quero deixar aqui a próxima live para falar sobre a lancheira divertida, porque eu amo, como mãe, fazer a lancheira divertida para meus filhos. Gabi, e aí você ótima. trazer como nutri. Adorei, Gabi. Você é ótima. Aí a gente pode convidar você como mãe. Quem quer, gente? Já deixa aí nos comentários. Gabi faz vários desenhinhos, várias coisas legais. E a gente vai trazer essa live, sim. E também a gente vai estudar um pouquinho de você depois, como for mais sobre alimentação, viu? Adorei. Muito obrigada. Obrigada, Gabi. Eu agradeço. Um beijo bem grande para todos. Para vocês, né? Tem horas que eu olho, parece que tá espelhado. E aí, às vezes, a gente olha e fala, não, essa aqui é diferente. A pessoa pinta o cabelo assim e fica bem parecida. Os meninos, eu preciso contar essa, só pra terminar. Os meninos, às vezes, pegam, Valentim, às vezes, vai pra ela, querendo mamãe. E Saulinho, a gente fica, vai pra mamãe. Aí ela chama, vai pra mamãe. Valentim se acalma, gente, pensando que é a mãe dele. Então foi muito bom. Obrigada pela participação de todos também. Adorei. Todos que participaram. Beijo, obrigado. Muitos que entraram aqui na live. Muita gente. Obrigada, gente.